E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Estamos de volta com mais um vídeo. E dessa vez, gente, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, né? Pra quem tá aqui no canal desde os primórdios do canal Mundo Seiya, sabe que uma vez eu fiz um top spin-offs, tops derivados de Saint Seiya, né? E as pessoas puderam conhecer mais o meu gosto, né? As coisas que eu gosto. Porém, né, a gente já tá num momento bem mais avançado do canal. O canal já cresceu bastante, tem muita gente nova aqui e as pessoas não conhecem direito, né, as minhas preferências, né? Então eu vou fazer aqui esse tier list, né, que é o tier list definitivo dos mangás de Saint Seiya, tá? Estão preparados? Antes disso, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo pros amigos de vocês. E se vocês quiserem me ajudar de maneira direta, torne-se membro do canal Mundo Seiya para receber alguns vídeos de maneira exclusiva, né? E também compre mangás, né, como esse aqui, né, nos links do Amazon abaixo para me ajudar de maneira indireta. Pessoal, sem mais enrolações, vamos lá. Tier list dos mangás de Saint Seiya. Vamos lá. Gente, é o seguinte, né? Eu vou começar por ordem cronológica, né? Então, vamos começar lá desde o primeiro até o último lançado, tá? Uma outra coisa que eu queria falar é que nós não vamos, vamos dizer assim, nós não vamos colocar aqui a Gigantomachia e nem o Golden Age, porque não são mangás, são livros, né? Mas eu vou falar sobre eles um pouquinho, tá? Onde que eu colocaria, né, se fosse pra colocar. Mas eu não tô incluindo eles nesse vídeo aqui, tá? Uma outra coisa é que eu não vou falar sobre os animes, ok? Não falarei sobre os animes, porque eu farei outro tier list pros animes. Acho que eu vou separar os formatos mangá, de anime e filme, porque são coisas muito diferentes, tá? Bom, começando aqui, gente, nós temos aqui, marcou minha vida, bom, ok, tem que procurar pra achar algo bom e era melhor ver o filme do Pelé. São as 5 categorias aqui, né, que eu vou colocar. E começando aqui com o clássico, né, Saint Seiya clássico, lançado em 85 até 90, marcou a minha vida, tá? Não preciso dizer que eu estou aqui por conta da história clássica de Masami Kurumada. Eu, diferente de muitos fãs, me tornei fã lendo o mangá. Eu não me tornei fã assistindo o anime, apesar de eu conhecer os filmes que, né, minha mãe alugava pra mim toda semana. Então eu já conhecia os personagens, mas eu fui conhecer a história de fato de Saint Seiya lendo o mangá, né? Então marcou a minha vida. Esses 5 protagonistas, né, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, né, com as suas lições de vida, sua garra, coragem, né, e tudo de bom, me inspiram e vão inspirar ainda muito no futuro, né, e vários momentos fantásticos da história, várias lições de vida que eu tive durante esse mangá, o ritmo eletrizante que você não quer parar de ler em nenhum minuto, tá? Eu não canso de reler os capítulos do mangá clássico, então, ó, o mangá clássico, gente, marcou a minha vida, tá? Inclusive, seria uma boa ideia de vídeo, né? Os 10 momentos que mais me marcaram no mangá clássico de Saint Seiya, né? Eu gostaria muito de fazer esse vídeo, vou ter inspiração pra fazer ele no futuro, já tô prometendo aqui, tá? Bom, gente, então eu acho que, pra quem me conhece aqui no canal Mundo Seiya, falar que o mangá clássico marcou a minha vida é meio que chover no molhado, né? É meio que chover no molhado, porque todo mundo sabe o que eu penso sobre tudo que tem no mangá clássico. Saga do Santuário, Poseidon e Hades, em termos de narrativa, em termos de foco nos personagens raladores, que eu gosto, tá? Foco nos personagens raladores, não foco na elite de ouro, não, nada disso. Eu gosto de focar em quem rala, focar no bronze, né? Então, é isso que eu acho bom. Então, tudo que afasta disso, pra mim, piora, né, em relação ao mangá clássico, né? Agora, as outras posições aqui vão ser coisas novas pra vocês, porque talvez vocês não conheçam a minha opinião, tá? Então vamos lá, vamos pro segundo mangá lançado na história de Saint Seiya, que foi o Episódio G, tá? Então o Episódio G é um mangá ali que trouxe o foco nos Cavaleiros de Ouro, tem uma narrativa bem diferente da narrativa clássica. Você consegue ver um pouco de ralação neles, porque eles colocam golds, mas colocam inimigos
muito acima, coloca os titãs para eles enfrentarem, né? Mas ainda assim são golds, tá? Então não tem aquela mesma essência do mangá clássico. As lutas são muito divertidas, ele já começa já na luta, já no começo, né? Com o Hyperion no primeiro volume, né? Chegando no santuário. Ele vai bem direto ao ponto nessa parte. Ele se perde um pouco lá, né? Depois da primeira metade, depois que o Okada volta do hiato, né? Então assim, eu ainda acho, gente, o episódio G um bom mangá, tá? Então eu vou colocar o episódio G em bom, tá? Episódio G é um bom mangá, ok? Depois, é claro que dentro do bom, do ok, do marcou minha vida, eu vou falar quais são os melhores entre eles também, ok? Então o episódio G eu coloco em bom, tá? Passando pro terceiro mangá lançado na franquia, Saint Seiya Next Dimension, continuação oficial, né, do clássico, tá? E eu vou colocar Next Dimension em marcou a minha vida, né? Obviamente, se o mangá mantém a mesma essência do clássico, né, e ele continua impressionando com plots interessantes, né, eu vou manter também na mesma categoria do clássico, marcou a minha vida, tá? Eu acho, inclusive, vários plots de Next Dimension melhores que os plots do clássico. Eu vou colocar ele abaixo do clássico ali, tá? Por quê? Porque eu acho o primeiro volume dele chato e no final faltou algumas coisas, tá? Mas no clássico também, faltou algumas coisas no final, tá? No Hades Inferno. E no Next Dimension também correu um pouquinho lá no final, na luta do Asclepio, né? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui, né? Mas, em geral, o Next Dimension, gente, ele inova, né? Contando 4 plots ao mesmo tempo, né? De maneira que os plots vão avançando e depois eles se juntam. É um tipo narrativo que nós nunca tivemos em Saint Seiya, tá? E não é como se o Kurumada fosse, em vários momentos do mangá, mudando de ideia sobre o que fazer. Não, você vê que todas as pistas estão lá no começo. Ó, pode ser que ele tenha mudado de ideia lá no volume 1. Talvez ele quisesse só fazer a Guerra Santa do passado, tá? Mas depois não. Depois ele foi construindo ali, foi colocando as pistas e lá no final revelou tudo, né? Inclusive, muita gente errava por subestimar o Kurumada. Muita gente Next Dimension errou previsão, né? Por subestimar o Kurumada, né? Então, assim, a gente já falou bastante sobre isso aqui no canal, né? Quando a gente falava, não, o mestre não é traidor, tem coisa por trás, né? O pessoal, não, você tá doido, não tem nada por trás, não. O mestre é traidor mesmo, ele tá repetindo o plot, né? E a gente falou, não, ó, tem coisa por trás aí. Já tem pista aqui, tem pista aqui, tem pista aqui. Né? Olha, o Ox tá vivo. Olha, tem uma pista que ele tá vivo aqui. Não, ele não tá vivo, não. Kurumada descartou, ele sempre descarta o Cavaleiro de Touro. Ele não tá vivo nada. Então, assim, o pessoal subestimou muito. Mas Next Dimension marcou a minha vida, tá? E o final é maravilhoso, ok? Então, inclusive, o final do Next Dimension é tão bom quanto o final do clássico, na minha opinião, tá? Só perde um pouco pro clássico, porque eu acho que o clássico começa muito melhor que Next Dimension. O começo de Next Dimension volume 1 é meio chato, ok? Bom, não posso ficar aqui o tempo todo falando de ND, senão vou gastar 1 hora falando de Next Dimension, tá? Mas, vamos para o próximo, tá? E o próximo mangá é Saint Seiya, né? Lost Canvas, Meiwa Shinwa, o mito de Hades. A obra irmã de Next Dimension, tá? Eu coloco aqui, hein? Bom, é um bom mangá, tá? Ele tem uma narrativa diferente. Ele traz uma arte bem bonita. Ele traz uma narrativa que é baseada em personagem, né? Então, tem o arco do Albafica, o arco do Asmita, o arco do Aldebaran, né? Asgard, e vai indo. Então, a maior parte dele é focado em arco de personagem, tá? E foco nos Cavaleiros de Ouro, né? O motivo de que ele não tá em Marcou Minha Vida é porque o foco é nos Cavaleiros de Ouro, né? E Saint Seiya, de acordo com os meus critérios de quem faz esse vídeo aqui, deve ter o foco nos raladores, naqueles que batem a cara no chão, que esfolam a cara no chão. E o Lost Canvas, ele deixa os protagonistas bem de lado ali. O foco mesmo tá nos Cavaleiros de Ouro. Eles estão na capa dos mangás, inclusive, né?
as lutas principais são todas dos Cavaleiros de Ouro, né? O destaque de todos os volumes é a luta de um Cavaleiro de Ouro, né? Se você pegar 10 volumes do clássico e 10 volumes do Lost Canvas, olha quantas lutas que o tema teve, tema Yuzuriha e Yato, e quantas lutas que os 5 Cavaleiros de Bronze tiveram, em 10 volumes, né? Você vai ver que eles não tiveram quase nada de luta, enquanto no clássico eles tiveram praticamente todas as lutas, né? Então, assim, o foco nos Cavaleiros de Ouro me incomoda. Não porque eu não gosto dos Cavaleiros de Ouro, mas pra mim porque Saint Seiya não é sobre os Cavaleiros de Ouro. Ele vai ser sobre os Cavaleiros de Ouro no dia que a gente vê aqueles personagens que ralaram, que bateram a cara no chão, que se esforçaram, né, que enfrentaram inimigos 1000 vezes mais fortes, no dia que eles se tornarem Cavaleiros de Ouro. Aí o mangá pode ser sobre Cavaleiro de Ouro, né? Caso contrário, não pode, ok? Mas tem todas as características boas de Lost Canvas, né? Com um universo muito bem montado, a cronologia dele muito bem montada, as lutas são legais de acompanhar, né? Os discursos, tem muitos discursos legais também, tá? Então, por conta disso, é um mangá bom, ok? É um mangá bom. Bom, seguindo aqui, gente. Seguindo aqui, o próximo mangá é Episódio G Assassino, né? Episode G Assassin. Continuação do Episódio G original, tá? E, gente, essa história, apesar de trazer muito fanservice legal, e apesar de, até em algum momento, parecer que tava dando pistas do que ia acontecer na história canônica, eu acho que ele é tão bagunçado que, pra mim, era melhor ver o filme do Pelé, tá? Porque, gente, você lê a história do Episódio G, Assassin, e a história não vai pra lugar nenhum, né? Os inimigos têm que no caso os gladiadores, né? Tem uma motivação que você não entende direito, porque que a Guerra das Espadas Sagradas aconteceu. Aquele Aiolos vilão é muito ruim, tá? Não tem nada a ver com Aiolos. O Sem Face também. O Sem Face até que foi um plot que começou e fechou, até eu aceito, tá? Mas os gladiadores também aparece, luta um pouquinho, e depois no final todo mundo é derrotado em off-screen, né? Termina em off-screen, né? Pra no final um Zeus sem personalidade ser vilão, sem sentido nenhum, tá? Então, assim, Episódio G Assassin, né? É um spin-off muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Ao contrário do episódio G original, que era um bom spin-off, ok? Que era um bom spin-off. Certo? Gente, continuando aqui, né? Nós não podemos gastar muito tempo com cada um, senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Mas agora a gente vai falar sobre Saint Seiya Sancha Show, ok? Saint Seiya Sancha Show. E eu vou ficar em dúvida aqui. Olha, eu vou explicar o seguinte, antes de colocar. Saint Seiya Sancha Show, gente, ele serviria... Vamos lá. O jeito que a história é construída, de maneira paralela ao clássico, com coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele foca em protagonistas também, que são de nível baixo, né? Que são, vamos dizer assim, bronze, né? Que enfrentam desafios, né? Do jeito que a história corre, ele poderia, se o Kurumada quisesse trabalhar, né, com isso, para não dar contradição, ele poderia ser canônico, tá? Mas não é. E Sancha Show, ele se apega muito a ser complemento do clássico, ok? A história própria dele não é tão legal assim, tá? O legal dele é o paralelismo com o clássico. Só que um paralelismo com o clássico não funciona se a história não for canônica. Portanto, é um dos únicos mangás aqui que ser canônico ou não importa. E o fato dele não ser canônico prejudica, tá? Portanto, eu não vou colocar o Sancha Show, poderia colocar ele aqui, né? Porque mesmo sendo canônico aqui, eu acho que, tipo assim, eles deixaram a Sanchas um pouco de lado, né? Pra falar de Cavaleiro de Ouro. Eles tiveram momentos bons, muito bons, lá pelo volume 11, 12, 13, 14. Ali foi top. Mas antes disso, poucas lutas, né? Mas poderia ficar no bom ainda. Mas eu vou deixar ele em ok, né? Por conta disso, tá bom?
Vou deixar o Santia Show em ok. Eu sei que bastante gente que é fã de Santia Show, que assiste esse canal aqui, não vai concordar, mas eu deixo ele em ok, tá bom? Bom, gente, agora o próximo aqui. Vamos falar do Gaiden de Lost Canvas, tá? O Gaiden de Lost Canvas. Gente, o Gaiden de Lost Canvas, ele... óbvio, né? A ideia é focar nos Cavaleiros de Ouro mesmo, e tudo bem, né? Já é a proposta do Gaiden, tá? Mas ele é extremamente mais criativo que o Lost Canvas original. Extremamente mais criativo que o Lost Canvas original, tá? O plot ali do Xion, né? Do Gaiden do Xion. O Gaiden dos Velhos Gêmeos, muito bom o Gaiden dos Velhos Gêmeos, tá? Tem vários Gaidens ali que são médios, tá? E um ou dois ruins. O Gaiden do Asmita, muito bom, tá? Então, assim, tem muita coisa acima da média nesse mangá, tem muita coisa criativa, e boa parte da construção do que é o timeline, a cronologia do universo Lost Canvas, vem dos Gaidens, tá? Então, por conta disso, gente, eu vou deixar ele em ok, acima... Não, ok não. Bom, acima do episódio G e acima do Lost Canvas original, ok? O Gaiden vai ficar ali, né, acima dos dois. Gente, começando a chegar agora nos mangás um pouco mais recentes, tá? E a gente vai falar agora dos Gaidens de Saint Seiya, os Gaidens canônicos de Saint Seiya, tá? Vamos falar do episódio 0, vamos falar do Origem e vamos falar do Destino, tá? Então, o primeiro lançado é o episódio 0, tá? E, gente, o episódio 0 apesar dele, ele me emocionou com a descida do Aiolos. A hora que a construção do mangá, né? O Aiolos chega quando ele escreve o testamento, né? E depois até a narração no final, né? Que 13 anos atrás o Aiolos voltaria, a Athena voltaria ao santuário, né? Junto com os jovens que a Aiolos previu. É muito emocionante. O Aiolos é o meu personagem favorito. Dito isto, tem uma coisa que prejudica muito esse mangá, que é o Shura de Capricórnio, tá? O Shura é um personagem importantíssimo para esse plot de 13 anos atrás, e para mim, o Kurumada, nesse mangá, destruiu o personagem. Para mim, o Shura de Capricórnio é o pior Gold que o Kurumada já fez, tá? Então, por conta disso, né, me dói, mas o episódio 0, ele é ok. Episódio 0 é ok. Nada mais do que isso, tá? Não posso deixar ele acima disso. Não tem como deixar ele acima do ok, tá bom? Bom, vamos seguir pro Origins agora, tá? O Origins já é diferente. O Origins foi ele abordou uma nova personagem, que foi a Care, que tá sendo importante e vai ser importante ainda mais para o futuro de Saint Seiya, tá? Ele trouxe uma expansão da história do santuário em relação aos Golds, né? O primeiro Gold chegar ao santuário, né? Você entende mais o Saga e o Canon, né? E toda essa expansão de universo que o Origins traz, gente, pra mim, o Origins, ele merece ficar em marcou a minha vida, né? Por quê? Porque o Origins simplesmente ele definiu tudo, né? Ele definiu o futuro de Saint Seiya. Todo esse plot da Care é por causa do Origins. O Origins mudou a vilania do Saga, né? Pra mim não piorou o Saga, mas tornou diferente o Saga, né? Porque agora ele vamos dizer assim, na verdade ele sempre foi, tá? Mas a gente não tinha o martelo batido, né? Com todas as marteladas necessárias, tá? Mas deixou claro a questão do Saga, né? E não mudou o que impacta pro personagem, porque na cabeça do Saga é tudo ele. Ele não sabe que existe o Lemur, nem nada disso, tá? Então, assim, outro dia eu faço um especial sobre os Gaiden de Saint Seiya aqui, tá? Bom, vamos pro terceiro Gaiden agora, que é o Destino, né? Saint Seiya Destiny, né? Que é a continuação do Origins e fala sobre o destino dos irmãos Saga e Canon. Canon, que deixou de ser um Marina e se tornou um cavaleiro. E Saga, que deixou de ser um cavaleiro e passou a ser um espectro, tá? É legal o Destiny, mas ele não tem tanta função assim. Ele não trouxe tanta coisa nova o suficiente, tá?
E você sente que era pra ter tido mais ali. Parece que ficou faltando um pedaço, Destiny, tá? Então eu deixo o Destiny em bom, ok? Deixo o Destiny aqui em bom, na frente dos outros spin-off, mas deixo o Destiny aqui em bom, ok? Ele não vai ficar em marcou a minha vida, ok? Bom, estamos chegando cada vez mais perto dos mangás mais atuais, tá? E chegamos agora, né, em Saint Seiya Hades Darkwing, ok? Saint Seiya Hades Darkwing, olha, vamos ver o que eu vou fazer com ele aqui, gente. Porque Darkwing tem lutas muito boas, mas tem uma motivação de universo muito ruim, né? Ele tem protagonistas que não são legais, tá? Você não sente que tá lendo Saint Seiya em Darkwing. Gente, vamos lá. Pra não deixar o episódio G sozinho aqui, né? Eu vou esculachar o Darkwing aqui, gente. Era melhor ver o filme do Pelé, mas na frente do episódio G. Na frente do episódio de Assassin. Quase que eu coloco ele aqui em cima, tá? Tem que procurar pra achar algo bom. Mas eu acho que ele saiu tanto da proposta que não dá, gente. Darkwing saiu demais da proposta, tá? Não tem condição, ok? Não tem condição de considerar ele, tá? Uma escolinha, os personagens falando sobre como salvar o mundo sentado no fast food, gente. Vilão que a motivação dele é se vingar do amigo que bateu nele no karatê, entendeu? Ah, não, gente, não dá, né? Aí você tem um plot onde os espectros são bonzinhos, entendeu? Não tem como, gente, não tem como. Darkwing lá embaixo, tá? Por motivos diferentes do episódio G, mas Darkwing lá embaixo. Apesar de ter lutas legais, tá? Mas não dá, tá? Eu vou esculachar ele aqui mesmo. Vamos ver, daria pra colocar no... Tem que procurar pra achar algo bom, tá? Mas eu vou deixar ele ali. Bom, gente, vamos falar agora sobre Odisseia do Tempo, tá? Saint Seiya Time Odyssey, tá? E assim, gente, ele é uma coleção linda de se fazer, tá? De ter, muito bonita. A coreografia das lutas é legal. Mas, gente, a história é ruim. A história é muito ruim, tá? Os diálogos, eles parecem vindos dos filmes clássicos da Toei, que não são tão bons assim. Tem poucas coisas boas, tá? É bom pra nostalgia daqueles filmes, tá? Mas não chega nem perto do que foi o clássico, tá? Ele na cronologia do mangá, ele não é canônico, tá? Mas o Jerome Okie fez ele pra ser na cronologia do mangá, mas ele puxa muito pra nostalgia do anime. Ele puxa bastante. Parece que você tá vendo o anime. Por quê? Porque o feeling dele, ele parece o anime, tá? Eu vou colocar a Odisseia do Tempo, tá? Tem que procurar pra achar algo bom, tá? Tem que procurar pra achar algo bom. Bom, estamos quase chegando nos dias atuais, né? Quase chegando nos dias atuais. E o próximo aqui na lista são os capítulos extras, né? De Saint Show e de Lost Canvas, tá? O Bangai Hen de Lost Canvas, que são os capítulos extras. Eu acho que tem... assim... como é que eu posso dizer? O Lost Canvas já tinha sido tão explorado dentro dos Gaidens que o Bangai Hen, o extra de Lost Canvas, é bem... né? Pouco capítulo que é bom, tem pouca coisa pra aproveitar, tá? Eu vou deixar ele, gente, tem que procurar pra achar algo bom, na frente do Time Odyssey, tá? Vou deixar ele no tem que procurar pra achar algo bom. Já o Santia Show, como ele não tinha sido tão explorado assim, eu achei legal as coisas que ele fez no Santia Show Memories, tá? Então o Santia Show Memories eu vou colocar aqui em OK, aqui ó, um pouco pior do que o Santia Show original, na frente do episódio 0, tá? Então vou deixar aqui
dessa forma, tá? Santia Show Memories, né, um pouquinho, né, pior do que o Santia Show original, mas ainda com bastante coisa legal. O Lost Canvas só ficou abaixo mesmo, porque realmente eles já tinham tirado muito leite de pedra quando o Santia Show, o Lost Canvas Extra saiu, tá? Aí não tinha jeito, né? Bom, estamos chegando aqui ao final. Pera aí que eu fiz coisa errada aqui, gente. Eu tinha colocado o Santa Maria. Aí, ó, pronto. Agora tá certo. Santia Show Memories tá ali no lugar certo, ok. Estamos chegando quase no final. E o próximo aqui é o episódio G, Requiem. O episódio G, Requiem é a finalização da obra do Megumi Okada, tá? Não está concluída ainda. E assim, eu acho que é bem melhor do que o episódio G original, tá? Acho que é bem melhor que o episódio G original. Bem melhor que o Assassino, tá? Ele pelo menos tem um segmento da história, a história sabe pra onde ir. Ele tá construindo os arcos direitinho, tá? Não temos o veredito ainda, porque o mangá ainda não acabou, tá? Mas ele é basicamente a luta contra os deuses primordiais. E os protagonistas são 5 Cavaleiros de Bronze, e isso é excelente. Cavaleiros de Ouro agora, né? Que eles já são Cavaleiros de Ouro. Então, por conta disso, gente, eu vou colocar ele bem acima. Ainda assim, a história é muito diferente de Sensei, é muito confusa. As coisas que ele estabelece, as regras dele, não dá pra entender direito, tá? Então, assim, ainda é pior que o episódio G original, tá? Então eu vou colocar ele como ok aqui, né? Um pouco abaixo do episódio 0 ali, tá? Não vou colocar em Tem que Procurar pra achar algo bom, porque os 3 arcos do episódio G até agora, que foi o arco do Seiya, do Ikki e do Shiryu, tem coisa boa nos 3, tá? Tem coisa boa nos 3. Então vou colocar ele ali. Bom, gente, vamos lá. Falta 4 mangás pra falar, tá? O próximo é Re-Rise of Poseidon, tá? E Re-Rise of Poseidon eu vou deixar em bom aqui, na frente de tudo aqui, tá? Na frente de Destino, porque Destino é um conteúdo muito pequeno pra eu deixar acima de Re-Rise. O Re-Rise, gente, apesar de que, mais uma vez, né? Ele não vai estar em Marcou Minha Vida, tá? Mas os protagonistas são os Marinas, que já são fortes, né? Seria muito melhor se fossem Cavaleiros de Bronze. Porém, a narrativa, a quadrinização, a arte, o jeito que explica as coisas, me faz sentir em casa. Eu leio Re-Rise of Poseidon e eu me sinto em casa. Lar do Oscilar, né? Eu sinto que eu tô lendo um capítulo do clássico, uma obra do Kurumada, tá? O autor Suda, ele tenta fazer um pouquinho da ralação dos bronze durante a luta dos Marinas, porém, como são os Marinas, não funciona do jeito que deveria, tá? Mas ele tenta. Não funciona tanto com os Marinas quanto funciona para os bronzes, tá? E é uma história fanservice, ok? Não é tão aprofundada, porém trouxe coisas muito boas. O flashback do Bian de Cavalo Marinho foi fantástico. A história do primeiro Cavaleiro de Pégaso que ele coloca, fantástico. Cinema ali também, tá? Muito bom. Ali você vê a essência do personagem, do Cavaleiro de Pégaso, tá? Então, assim, ali muito bom mesmo, né? Talvez, quem sabe, se o Suda fizer um spin-off em que foque em Cavaleiro de Bronze, quem sabe ele não entra e Marcou a Minha Vida. Mas, por enquanto, Re-Rise of Poseidon em bom, ok? Bom. Agora, antes de falar do último spin-off, vamos falar do Sensei Aden. Sensei Aden, eu juntei os 3 aqui, né? E eu vou colocar aqui o Sensei Aden. Olha, Sensei Aden introduz muito bem a Saga do Céu, tá? Ele tem diálogos que eu me emocionei. Ele colocou o Apollo ali, aprofundou a personalidade do Apollo, e é um capítulo só, tá? Mas eu vou reclamar aqui da maneira que ele foi lançado. Lançar o Sensei Aden, dividido em 3 partes, daquela forma, de maneira que você não sente que avança tanto, porque são 8 páginas por vez, e não uma só. Se tivesse sido um capítulo só, teria sido diferente. Então, por conta do Sensei Aden, mesmo tendo conteúdo muito bom, gostei dos 3, eu não vou colocar em Marcou a Minha Vida o Sensei Aden, tá? Eu vou colocar em bom, ok? Por ele ser muito importante para a história e por ele ser o início da Saga do Céu, eu vou colocar em bom, ok? Gente,
chegamos agora no último spin-off, tá? Que é o Saint Maria, ok? E eu já falei aqui que o Saint Maria, ele tem uma proposta diferente. Ele foca em personagens fracos que tem que se desenvolver. Porém, como é um mangá que é shoujo, né? Mahou shoujo, e não um mangá shonen, esses personagens fracos ficam mais naquela questão de descobrir poder, ganhar poder, do que em ralar, né? Porque o mangá shonen, ele trata essa relação de uma forma mais incisiva, né? Mas ainda assim ele não vai focar em Gold ali, que já vem pronto, né? E eu achei muito criativa a história, tá? Saint Maria tem ação toda hora, né? Que empolga bastante. Não tem um capítulo que não tem ação, tá? Isso me deixa muito alegre também. Então eu tô gostando muito de Saint Maria, gente. Eu gostei, eu acho que todos os capítulos de Saint Maria. Então eu vou deixar Saint Maria, gente. Quer ver? Vocês vão se impressionar aqui com a minha opinião sobre Saint Maria. Eu vou deixar Saint Maria acima de Lost Canvas Gaiden e abaixo de Saint Seiya Destiny no bom, ok? Vou deixar ali porque eu tô gostando muito, eu acho que tem muito potencial, tô achando muito criativo. Essa ideia das personagens, vamos dizer assim, usarem várias armaduras, né? Também achei legal. Ah, mas não tá de acordo com o canônico. Nenhum desses derivados de Sensei está de acordo com o canônico, tá ok? Nenhum deles está, né? E não é canônico, não é obrigado a isso, ok? Seria bom se tivesse algum desses spin-off canônico aqui. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Quem tá aqui desde primórdios do canal sabe a minha opinião, tá? Santia Show principalmente, né? Mas já que não é, né? Já que não é canônico, essas outras coisas, né? Sobre, no clássico é uma armadura por personagem. Aqui no Saint Maria, a Maria usa mais de uma armadura. Gente. Bom, chegamos ao final e só falta o Tenkairen, a Saga do Céu, que por enquanto tem poucos capítulos, né? Por ter poucos capítulos, não dá pra ainda colocar o Tenkairen acima de Next Dimension, tá? Mas eu vou colocar ele acima do Origin, tá? Porque assim, o Origin é um especial de poucas páginas, né? Então assim, também não dá pra colocar... Eu tenho certeza que o Tenkairen vai entregar muito mais do que o Origin. Mas eu não tenho certeza que ele vai entregar mais do que o Next Dimension. Ao mesmo tempo, eu também tenho certeza que o Tenkairen tem a essência do clássico. Então, com certeza, eu vou deixar ele aqui já... não marcou a minha vida, né? Com certeza, tá? Não tem muito o que falar sobre o Tenkairen, porque ele ainda está em desenvolvimento, tá bom? Bom, gente, essa é a minha tier list, né, de mangás de Saint Seiya, tá? Como eu falei, Gigantomachia e Golden Age, eu acho que eu deixaria o Gigantomachia no ok e o Golden Age no tem que procurar para achar algo bom, tá? Mas eu não vou colocar aqui porque eu não acho que cabe você comparar livro com mangá, tá bom? E eu vou fazer uma tier list de animes também, o que vai ser um pouco mais polêmico, tá? Mas essa foi minha tier list de mangá. Escreva aqui embaixo a tier list de vocês também. Convido todos vocês a fazer isso, né? E muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de dar o like, né? Mandar o vídeo para os amigos de vocês, se tornar membro do canal Mundo C, né? Tenho certeza que se você gostou desse vídeo, se inscreveu no canal, vê o conteúdo do canal, você vai ver que tem muito conteúdo legal no canal. Então, dá uma força aí pro canal Mundo C crescer cada vez mais, né? E não se esqueça, compre os mangás do Saint Seiya no meu link do Amazon, tá logo abaixo. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau, tchau.